Só uma pergunta que me intriga muito, pergunta o Paulo Giovanni. Casas mal assombradas. Papai André, casa mal assombrada. Tem como retirar esses espíritos de lá e como devemos retirá-la? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que dividir as coisas aqui. Existem muitos canais hoje em dia, existem equipamentos e vários outros desses em desenvolvimento de forma muito interessante, Spirit Box, detectores, alguns com tecnologias bem interessantes, com modificação de temperatura, modificação de quantidade de... O que o Spirit Box lê mesmo, André? Ele pega... tem som, chama EVP, sons que você não... sons em níveis mais altos que você não consegue captar, são os EVPs, né? Capta também campo magnético. Campo magnético. Então, eles estão conseguindo colocar em um equipamento vários sensores, e isso leva a um mínimo de capacidade de reconhecimento. Mas ainda assim, vamos fazer uma análise sobre a questão de casa mal assombrada. Primeiro, o que é uma casa? Um lugar físico. Teoricamente, um espírito não devia estar num ambiente físico. O problema é que dentro do mesmo ambiente existe um entrelaçamento dimensional. Que acontece desses conseguirem ficarem, não sempre, mas eventualmente, entrelaçados na primeira dimensão troposférica, e com isso, do que está acontecendo. Então, dentro disso, a casa começa a sofrer embates energéticos mais pesados, quando o espírito a consegue acessar. E existe um dos apegos mais fortes, é o apego a coisas. Só não é mais forte, é o apego a pessoas, tá? A barriga aqui. A obsessão pessoal, ela ganha e muito por pessoa do apego do processo. Um espírito ligado a pessoas é muito mais forte do que espíritos ligados a coisas, tá? Mas quando acontece ter um espírito ligado a coisa, o nível de posse e ciúme é muito alto e eles fazem muitas vezes de tudo para fazer com que aquelas pessoas, pelo nível de... Pensa, um espírito quando está no umbral, ele está numa dimensão baixa, ele está surtado. Então, ali não era mais para ele estar ali mesmo, ele já morreu. Mas na cabeça dele, a posse da casa física ainda o continua. Então, é verdade que existem casas mal assombradas, ambientes mal assombrados. Quando eu falo mal assombrado, é com espíritos lá dentro. Nossa própria casa tem espírito. Na casa que eu vivia a vida inteira, tinha um espírito que acompanhava minha mãe. A diferença é que ele era ligado à minha mãe. Mas está lá até hoje. Ou estava, né? Até a última vez que eu vi, alguns meses. Olhei para cima, ele estava lá. Se escondeu. Eu não tentei, assim, tem um início de argumentação, mas eu percebi que não tinha opção consciencial. O surto dele era muito grande ainda para o processo. Então, existe um processo absolutamente incrível. O problema é a pergunta, como que se tira um processo desse? Aí é que entra um detalhe interessante. Primeiro, não é tão simples. Assim como a mesma pergunta acontece, como se tira um processo obsessivo? Vai, vem cá que eu faço o trabalho com você e tira. Não tira. Não tira. E o espírito estiver com um processo com você, enquanto ele não resolver o processo mental dele, o livre-arbítrio dele, ninguém mexe. Ele pode sair temporariamente, mas ele vai voltar. O processo é mais profundo do que somente chegar ali, fazer um trabalho, botar um não sei o que e tal. Você pode dificultar a ação dele através de várias ações, mas o processo é mais profundo do que se existe um processo obsessivo, conectado a uma consciência que sou eu e você. Se eu decido te seguir no mundo espiritual, eu vou sofrer com isso. Aí é uma outra história que eu não estou entrando. Mas eu tenho o direito, ainda que eu sofra com as reações da minha ação, de fazer o que eu quiser fazer, sofrendo as diretas, não quero deixar bem enfatizado isso, ações kármicas disso. Tá? Então, às vezes você vai num lugar, é preciso um trabalho bem feito, às vezes é feito um trabalho tão forte no processo que os espíritos chegam lá e destroem o processo eles tentam, né? Lembre que uma casa, ela mantém o duplo dela no astral e o espírito continua morando nesse duplo, às vezes, que está ali, com acesso ao processo físico que está aqui, conseguindo, às vezes, situações de poltergeists ou movimentações físicas verdadeiras, quando ele tem um acesso direto à questão ectoplásmica ou o controle de efeito físico, fazendo, assim, a densificação energética, e com isso queimando lâmpadas, fazendo barulho na casa, ou quando as pessoas começam a adormecer, entrando no estágio um pouquinho mais de hipnagogia, atormentando essas pessoas e ficando ao pé da cama delas, perturbando quem está dormindo no ambiente que para eles não era para estar. Essas coisas acontecem o tempo inteiro, mas não precisa ser uma casa mal assombrada. Na casa de vocês, e muitos de vocês que estão aqui, tem espírito morando com vocês, tá?
Alguns ligados a vocês, alguns ligados a casa. Quem mora em casa antiga? Tem grande chance. É por isso que você vai num lugar, tem que ter calma. Como funciona a matemática do processo? Primeiro, você precisa respeitar. Ah, mas ele não mora, cara, vai por mim. Imagine que você está na sua casa e você morre, e você decide ficar lá. E do nada, então, a pessoa começa a mexer nas suas coisas. Velho, imagine só o seguinte, diferente. Imagine que você está agora dentro da sua casa e do nada entre. Entrei na sua casa agora. E peguei a sua cama e tirei. Como assim? Na minha cabeça surtada, eu não estou certo, espírito. Mas na minha cabeça, você não tem direito a fazer isso não. Quem é esse filho da mãe? Não pede nem licença, vai te lascar, vai se lascar comigo. Eu vou pintar e bordar, vou ficar nervoso, agoniado, vou chamar a desgrama toda. Independe da questão da vibração, tá, Maria? Quando você tem um processo obsessivo em cima de um ambiente, quer dizer, um espírito conectado a um lugar, não é uma questão de vibração. A vibração vai fazer com que piore. No caso, se pessoas, eles podem piorar a situação vibracional da casa, no caso, um espírito, eles podem conseguir isso. Mas, por exemplo, uma família mal estruturada faria com que um espírito conseguisse maior controle sobre a situação da casa, conseguindo chegar onde ele quer chegar, que é atormentar aqueles que estão ali para saírem. Mas o processo de retirada, esse que é o negócio, é um pouco mais complexo. Eu sei porque eu saio do corpo. O espírito passou a vida toda lá dentro. Cara, você pode pegar, botar sal grosso, você pode pegar, chamar um pai de santo para ir lá, ele vai pegar um espírito, vai lá, pega o espírito, aprisiona. Eu estou lhe falando. Porque ele não vai poder, primeiro que ele não pode pegar um espírito desse jeito e levar para o alto. Não leva. Não leva. Você vai, primeiro que você não, o livre-arbítrio dele, só o fato de você pegar e aprisionar, já demonstra uma ação errada. Mentor não age assim. Quem é que fez isso? Não é mentor. Mentor, eu sei porque eu estou lhe falando. Mentor, eu já vi que situações que o mentor falou, não tem o que fazer. Estava eu, Wagner Borges, o Lázaro Freire, com uma senhora de cadeira de roda, e o mentor falou para a gente, não há o que fazer. O próprio espírito. Ele provavelmente levou essa senhora, já tinha levado ela a cadeira de roda, levou a desencarnar. São situações que você tem que ter calma. Observa o exemplo do Divaldo Franco com máscara de ferro, que é o outro espírito que estava conectado a ele há anos. Com todo o conhecimento que ele tinha, com todos os méritos do Divaldo Franco, não era assim que funcionava. Com todos os trabalhos mediúnicos feitos na Mansão do Caminho, lá no bairro de... Não, é... Onde é a Mansão do Caminho mesmo? Agora eu preciso saber. Não é 7 de abril, não. É Caminho da Redenção, Mansão do Caminho. Fica onde, cara? Pau da Lima. Pau da Lima. Tá. Não adiantou nada. Então, o processo de retirada, ele é calmo, ele é educado, ele é feito um trabalho, sim, em cima, muitas vezes. Esse trabalho não precisa necessariamente ser violento, ou não adianta você... Não, cara, se você pegar um espírito, amarrar ele, tirar, ele vai se soltar e volta. Ah, mas eu botei um monte de proteção, mas ele continua de longe irradiando situações para dentro da casa. O processo não funciona assim. Todo o processo funciona calmo e respeitoso. Sempre, sempre. Até com você é assim. Não se tira de você uma paixão porque alguém... Pare de amar essa pessoa, não existe isso. Pare de fazer isso. Pare de se drogar. Não funciona assim. O negócio, quando tem a consciência complexa que é a nossa, existe um processo mais calmo. É preciso um contato, é preciso um posicionamento das pessoas da casa, quando aqui moram no ambiente, né, para tentar ao máximo chegar ao nível. Primeira coisa, os espíritos não estão acostumados, isso não quer dizer que vai funcionar, a serem bem... Acabei de ver o desgrama aqui. A serem... Deve ficar assustado quando eu falo. A serem bem tratados. Isso também, gentileza gera gentileza até no umbral. Só aí já é diferente. Desculpa. Quando eu entrei aqui, sei que mudei para cá, André dormiu no meu quarto, ele viu que tinha... Ele foi dormir no meu quarto aí, viu que os espíritos lá perturbaram ele até. Meteu o sal grosso no meu quarto, miserável. Foi tipo de limpar o quarto. Eu trabalho minha sensibilidade pra caralho, ele vai dormir no meu quarto, ele vê espírito dentro do meu quarto e limpa o meu quarto. Não quero não. Não, pô, deixa esses gramas lá, os caras são meus amigos, pô. Deixa lá, velho. Me jogou no baralho de esparro, você? Não, pô, ele vai dormir na minha cama, aí começa a ter experiência projetiva lá. Começou a ouvir vozes e tal. Aí o que ele faz? Não quero isso aqui não. Sal grosso no chão, não sei o que. Eu falei, não, aí não, pai, velho.
Aí eu falei, não, o trabalho da mulher é para fazer o meu quarto, para limpar. Não limpe, não, deixa o meu quarto com abertura espiritual, deixa o portalzinho aberto lá. Que é isso? Então também tem essa visão respeitosa. No começo das minhas projeções, tinha espíritos na casa da minha mãe. E assim que eu saí, tá no meu livro, Iniciante na Viagem Astral, lá no site viagemastral.com, gratuito, tá? O PDF. E o áudio também. Eu saí do corpo e os espíritos, corre que lá vem ele. Cara, eu era miserável. Não tinha conversa comigo não, meu pai. Tá dentro da minha casa, não tinha... Olha, eu era um espírito do umbral que saía do corpo. Assim, nível de consciência nenhum. Tá dentro da minha casa, meu pai murro no olho. Jogava pela janela, era tiro, faca dentada. Poxa, meu pai no quarto da minha mãe, eu cheguei no quarto da minha mãe, o cara dentro do quarto da minha mãe. Eu falei, meu pai, vup pela janela, eu era brabo, velho. Era virado no modo de quento. Peixeirado, meu pai, cangaceiro do astral. Eu precisei aprender com calma, e sofri retaliação até a moléstia com isso. Saía na frente da minha casa, tinha um espírito, eu comecei a brincar com esse negócio de energia. Aí tinha um espírito, segurei igual a pipa, assim. O cara tentou correr, eu segurei, velho. Aí ele corria assim, subia até pelas paredes daquela rua da gente lá. Rapaz, o cara veio para me dizer. Então, quando eu passei a tratar melhor os espíritos, eles passaram a não me atacar mais. E quando eu passei a me portar melhor no astral, eu passei a ser respeitado. Eu dificilmente sou atacado no astral. Acontece. Mas sou. Dificilmente atacado. Eu paro no ambiente e não corro. Rapaz, uma coisa que você aprende. Quando eu lembro uma vez, estava subindo o Douglas, o Ícaro, uma galera subindo na ladeira, né? Aí do nada veio um Doberman descer na ladeira, ali na ladeira ali da ponte, um Doberman virado na ponte. Pra mim era um monstro, né? Sei lá que pé. Aí eu falei, calma, já saiu do corpo. Ninguém corre. Quando eu olho pro lado, tá Douglas em cima de um muro, eu sozinho na descamba. Aí eu subi também, né? Aí o pior bicho nem que a gente passou direto. Aí eu falei, uma das coisas que você não faz na estrada é correr. Correu já. Aliás, você não corre. Se você. Uma das coisas que você aprende no Canadá, quando tá no Canadá, com urso, nunca corra do urso. Você para, né? Tenta ficar o mais alto possível. É o que você aprende lá, que os caras te ensinam essas coisas lá. Não corra. Correu, se lascou, papai. O risco, o instinto é imediato. Os espíritos querem que você corra. Então, é uma coisa que a gente aprende também no astral. Então, esse tipo de situação que eu passei lá dentro da casa da minha mãe me fez aprender a lidar com essas coisas. Cara, eu andava no lugar, tem um relato meu antigo chamado Relato Rap. Quer ver lá? Eu vou ler aqui. Desculpe estar um pouquinho mais nesse tema, mas é importante. Apesar de não estar direto às vezes, Relato Rap está no meu livro, né? Aqui o Relato Astral, página 27. É um relato antigo. Aqui, Relato Rap. Esse relato aconteceu antes de 1998, muito antes. Isso aqui deve ter sido que eu perdi as minhas anotações. Tem escrito aqui, perdi a data das anotações. Isso aqui foi em 1900 e sei lá, né? Fiquei até tarde, de repente, na net, me tentando me projetar de dia quando posso. Demorou 2 horas com exercício energético e tal. De repente comecei a descer e sair do corpo, levantei e tal, e fiquei denso e senti que teria problemas. Eu estava voando e caí. E pensei, estou perdido, e veio um monte de espíritos em cima de mim, cara. Assim, subindo a ladeira de barro, lá onde a gente morava na época, com garrafa, com corrente, com arma, com faca, com garrafa. O que você pensar na mão, assim, os caras tudo com um negócio assim na mão, meio sem camisa, uns bandidos astral, assim. Masquei, né? E aí me viram, e me botaram no meio, né? Acho que foi nesse que tem um pequenininho, não foi? Ah, sim. Aí eu comecei a cantar, vi os caras vêm cantando tipo um rap, assim, um negócio desse tipo. Aí eu comecei a cantar também, meu irmão, deixa aí, eu tô passando aqui o Brancão, não vou fazer problema com vocês, tá tudo bem, tal, sou da boa, meu pai. Aí os caras acharam engraçado a forma que eu lidei para tentar sair da situação e pegou na minha cabeça assim, me empurrou assim, vup, tá liberado. Aí eu saí catando ficha no astral, até lá embaixo, assim, e não me atacaram por causa dessa ação. Quer dizer, eu fui uma pessoa calma e o máximo possível educado, né? Ali eu comecei, um pouquinho antes, eu comecei a aprender a ser educado, por causa das retaliações que eu comecei a passar. Aí eu comecei a melhorar a minha forma. Então, a forma de retirar um processo desse a primeira coisa, você não vai conseguir se o espírito não quiser sair. Você pode fazer o que você quiser e não vai sair.
Ah, o cara vem da Umbanda aqui, o cara não sei o que, faz um trabalho. Não tira. Eu tô lhe falando porque eu saio do corpo e esses caras, eu não sei se eles saem, eles falam que tira, a energia melhorou. O que você fez foi colocar artifícios, situações que limitaram temporariamente, ou quebrar situações que foram feitas, aprisionar, tirar temporariamente. Às vezes eles conseguem, através de um esforço focado, pegar o espírito e tirar de lá. Aí realmente fazendo uma ajuda direta ao espírito, um amparo direto àquele espírito, aí sim a coisa pode acontecer. Normalmente, eu sei disso como projetor astral, o espírito só é ajudado quando ele está na hora de ser ajudado. Se ele não estiver na hora, você não consegue. Não consegue. Ele fica onde ele quer ficar, ele morre ali. Quantas pessoas não morrem com droga, não morrem fumando? E não adianta você falar nada. O cara vai morrer assim e morre. Desencarna, vai para astral, continua. E é assim que funciona o processo. O processo funciona assim. Eu já fui várias vezes, e em pouquíssimas vezes eu consegui pegar um espírito que não estava na hora e conseguir ajudar. Normalmente não funciona assim. A Vídia é o exemplo direto desse espírito ligado à minha mãe, que ainda está nessa situação, no umbral até os dias de hoje, porque ele quer, porque eu já falei para ele algumas vezes quando eu estive lá, que se precisasse, claro, não me sentindo nenhum salvador, nós poderíamos ajudar, ou sem nenhuma pretensão, repetindo, e sei lá, e está ali do lado. Ele tem muito conhecimento. Isso não funciona assim, não funciona. Tem gente que passa pelo processo obsessivo a vida inteira, vai para centro espírita fazer trabalho de desobsessão e não sai. Primeiro porque o espírito não quer, segundo porque a pessoa também não muda atitudes. Então é muito importante, a melhor forma de você melhorar a situação de uma obsessão direta ou de uma obsessão dentro de casa é o comportamento seu, a mudança verdadeira, porque aí o espírito pode se sensibilizar com você e pelo menos começar a ter uma vida mais saudável, de respeito, de sincronicidade, ou de mudança verdadeira, ou observando o seu comportamento, ele se toca por você, porque Deus usa a gente como instrumento para o processo. Então, foi assim com o Divaldo Franco. Quando o Divaldo Franco, como que o Máscara de Ferro mudou? Quando o Divaldo Franco foi lá no lixo, pegou a mãe dele que tinha encarnado, uma bebezinha, no lixo. Deram para o Divaldo Franco, ele foi dar um banho. Foi na hora que o espírito pegou e se sensibilizou, e dali, hoje, ele é um trabalhador ali da Mansão do Caminho. O Máscara de Ferro hoje trabalha na Mansão do Caminho. Então é possível modificar. Deus, nós precisamos entender que os espíritos, eu queria terminar assim, somos nós, as árvores somos nós. São espíritos, são pessoas, e Deus quer o bem de todos nós. A espiritualidade nos vê igual. Eu não sou melhor que aquele espírito que está ali. Ele está temporariamente numa situação de surto. Ah, ele é assassino, tem que ficar preso. Nós não somos melhores que essas pessoas. Eles estão, como nós já fomos, inclusive, passados, muitas vezes de nós, não nesse planeta, em outros, pessoas ruins. Se não somos ainda. Então, o processo é muito mais profundo do que esse pensamento radical ou simplista de tire daqui esse espírito agora porque eu quero morar na minha casa. Isso chega a ser arrogante. Isso chega a ser arrogante. Pela falta de compreensão, pela falta de dinamismo, pela falta de profundidade da visão, de complexidade do próprio sistema universal, do sistema de encarnação, né? Como assim? Você mora a vida toda aqui, você surtou, beleza, você está errado. Mas você está surtado, você merece respeito pelo seu surto, pelo seu momento, pela sua dificuldade. Então, o processo de retirada de um espírito, ele é paulatino, ele é calmo, ele é educado, ele é próximo, ele é amparo, ele é tentativa de amparo, às vezes uma vida inteira fazendo trabalho. Às vezes você saindo do corpo, cara, passei minha vida com esse espírito, ela tá lá ainda, cara, eu tô dizendo para você, minha mãe desencarnou, o cara tá lá, velho. É um exemplo só, tem vários outros. Eu já passei em diversos lugares no astral tentando abordar espíritos. Não adianta, nem tente. Você vai ser tratado mal. Ou quando não enganado. Ele finge estar sendo ajudado, está roubando sua energia. Safados. São safados, são inteligentes. Então o processo é que nem aqui. Pegar uma pessoa na rua e falar, cara, vem para minha religião. Isso é arrogância. A casa é sua na dimensão física. Para finalizar. Na outra dimensão, não é mais a sua casa. E o espírito, ainda assim, ele tem ligações mentais, ainda que surtados, que são respeitosas dentro do sistema, obviamente, ele vai sofrer com essas ações, porque ele não era para estar ali, com isso surtou, na dimensão louca da primeira frequência, segunda, ele surta, não aguenta, ele era para ter melhorado. Mas o fato é que é preciso entender desta forma, para a partir daí, você fazer um trabalho. E dentro desse contexto que eu estou lidando, desse desenho, que eu desenhei quase tudo para você aqui, você vai ver que está trabalhando correto ou não. Fazer um trabalho, vem cá que o pai Mizinfim faz um trabalho aqui, em 2 segundos tira. Pai, como assim 2 segundos tira? Você é o quê? Vai chamar um Exu, um guardião, um cara do lá, vai pegar um lugar, aprisionar em outro lugar? Quer dizer, vai fazer maldade?
Como é que tira assim? Não, vou botar um negócio lá dentro, fazer uma explosão, ele sai correndo. Vai amedrontar? É assim que você vai fazer? Quer dizer, não é um processo de amparo, é um processo de assustar? É assim que funciona o negócio? Então, é muito mais profundo do que isso. A complexidade do respeito, inclusive empático, vem também do processo tanto obsessivo, que muitas vezes a gente diz, eu estou obsediado, a culpa é do espírito. Às vezes a culpa é sua. Às vezes a culpa é sua. O espírito lhe segue erradamente, porque você fez uma coisa errada com ele. E ele não acha que tem que deixar você no bem bom, não. Como assim? O cara pinta e borda comigo, agora tá indo na paridade, é o escambau. Vou ficar aqui, só saio daqui quando você é desgraçado morrer. Tá aí agora não sei o que, bem bom, tomando cerveja é o escambau. Esse cara me matou na vida passada. O conceito é mais profundo do que somente a superficialidade de falar, tire da minha casa, limpe a minha casa. Aí vem o Feng Shui, que arruma, isso é uma outra coisa. A movimentação energética da casa, que pode ajudar em algumas energias, mas lembre-se sempre do processo. O processo obsessivo sempre vai ficar mais difícil com ambiente calmo, família calma, respeito dentro de casa, espiritualidade realmente funcionando na casa. Não precisa ser necessariamente, quando eu digo, mas o espiritualidade... Espiritualidade eu tô no sentido de convívio. Eles vão ter mais dificuldade de atrapalhar vocês, inclusive vai ser, e não vão nem tentar tanto, que de certa forma, quando as pessoas se respeitam, por definição, elas também acabam tendo um respeito geral, né? Essa energia, ela sai. Quando há um processo de dificuldade de convívio, a tendência é que é uma porta aberta e o assédio, não só de um espírito que mora na sua casa, mas de qualquer obsessor que queira entrar na sua família, vai entrar, ou na sua vida, vai entrar mais facilmente quando você está com a porta aberta. Sempre. Tá? Desculpa por me alongar nesse tema, mas é porque, às vezes, nós ouvimos coisas mágicas, né? E não é tão simples assim como as pessoas pensam. Aliás, só para finalizar, nós somos simples? Nossa consciência, nós como consciência somos simples? Se tem uma coisa que é complexa, difícil de viver e que só fede, é gente. Quanto mais gente perto, a tendência do ambiente feder é maior. Ou eu estou mentindo? Ou mentindo, que é melhor. Não é negatividade nem visão pessimista, isso é um fato. Quanto mais gente no ambiente, mais difícil vai ser o convívio. Precisa-se de regras mais rígidas e situações mais complexas de convívio para que você consiga conviver em paz. Porque sempre tem aquele que passa do limite, aquele que acorda de mau humor, aquele que não sei o quê, aquele que não tem dificuldade de conviver, que tem uma personalidade complexa. É difícil encontrar 3, 4 pessoas com uma personalidade linda, calmos e, sei lá, purpurinados. Alecrim dourado, Leila? O enquete que eu fiz aqui. Por acaso, você conhece alguém que mesmo recebendo karma negativo continua errando? 88% sim. 12% não. Dá para fazer qualquer processo, tá? Às vezes é mais complexo do que a gente imagina. E não adianta, velho. Muita gente está aí cobrando horrores para as pessoas, às vezes. Muito canal do YouTube aí, dizendo que tira, balela, conversa. Quero ver que tira. Rapaz, não tira. Você vai ter um processo psicológico, um efeito daqueles que eles falam do remédio aí, mas não funciona assim, tá? Às vezes você tem o que você pode ter é uma mudança de hábito, aí você aumenta a sua sintonia e você dificulta um pouco mais o processo. Isso é uma coisa que eu digo sempre. Aí você tem que chegar dentro da sua casa, colocar um monte de coisas boas e cheirinhos gostosos, musiquinhas boas, sempre convivendo, principalmente isso, casa mais ou menos limpinha e convivendo bem com as pessoas que moram lá dentro. Se isso não acontecer, meu pai, se não tem ninguém lá dentro, entra com facilidade. Efeito placebo. Obrigado, Atas. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral.